Fala galera, beleza com vocês? Olha, nós vamos agora fazer um plantão de véspera, pré-prova do vestibular da UEM Verão 2019, beleza? Eu sou o professor Toyd, você está aqui no meu canal. Inscreva-se nesse canal, compartilha com os colegas, muitos estão desesperados. E esta revisão vai ser de Biologia e Química, beleza? Beleza, pergunta pro Toyd, é o seu canal que está começando agora. Galerinha, vamos começar com o nosso primeiro tópico, talidomida. Você conhece talidomida? Talidomida, ou também chamado de amida naftálica do ácido glutâmico. Ele foi um medicamento desenvolvido assim na Alemanha, pessoal, em 1954, que inicialmente era dado como sedativo e muito utilizado por grávidas. Todavia, percebeu-se a presença de casos patológicos chamados de focomelia. O que isso quer dizer, galera? É encurtamento dos membros junto ao tronco do feto. O termo focomelia vem de lembrar o formato de uma foca. Acabou sendo um medicamento teratogênico, ou seja, que provocava má formação. Então, pessoal, vamos fazer aqui uma ligação entre a bioquímica da biologia com isomeria espacial da química, beleza ou não? Beleza. Vamos começar com bioquímica. Pessoal, os seres vivos são compostos por elementos químicos chamados de Chomsky. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo são os principais elementos que aparecem nos compostos químicos dos seres vivos. Esses compostos químicos são divididos em inorgânicos e orgânicos. E dentre os compostos orgânicos, nós vamos abordar carboidratos e proteínas. Carboidratos, subdivididos em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Essa divisão se dá de acordo com unidades, ou seja, monoméricas. No monossacarídeo, nós temos glicose, frutose e galactose. Disacarídeos vem da junção de dois monossacarídeos. Glicose com glicose forma a maltose. Glicose com frutose forma a sacarose. Glicose com galactose forma a lactose. Já os polissacarídeos mais famosos são celulose, encontrado na parede celular de vegetais, amido, encontrado na forma de reserva vegetal, glicogênio, encontrado na forma de reserva animal, e quitina, que forma a carapaça, o exoesqueleto dos insetos, beleza? Quando nós falamos de carboidratos, os carboidratos utilizados em nosso corpo são da forma dextrógena. Mais tarde vocês vão aprender que a forma dextrógena é a forma que desvia a luz polarizada para a direita. Vamos agora falar das proteínas. Proteínas são polímeros de aminoácidos. Provém da junção de vários aminoácidos, e esses aminoácidos são conectados por uma ligação chamada ligação peptídica, uma espécie de ligação que ocorre por desidratação intermolecular. Os aminoácidos são divididos em dois grupos, os naturais e os essenciais. Os naturais são aqueles em que o nosso corpo consegue sintetizar. O principal órgão que faz isso é o fígado. Já os essenciais são aqueles aminoácidos que precisamos obter da alimentação. Bom, os vegetais produzem todos. Nós, seres humanos, produzimos alguns. Esses alguns são os naturais, ok? Então vamos relembrar que existem dois tipos de aminoácidos. O aminoácido na forma levógera e o aminoácido na forma dextrógena. No caso das proteínas, diferentemente do que acontecia com os carboidratos, os aminoácidos que são utilizados para sintetizar as proteínas são aminoácidos levógeros, ou seja, que acabam desviando o plano de luz polarizada para a esquerda. Então vamos recapitular? Destrógeno, carboidrato. Levógero, aminoácido.
Agora nós vamos falar de isomeria, beleza? Então, pessoal, a isomeria espacial é aquela isomeria que divide-se em duas, a isomeria geométrica e a isomeria óptica. Mas vamos recapitular que dois compostos serão isômeros se apresentarem uma mesma fórmula molecular, porém estruturas moleculares diferentes. No caso da isomeria geométrica espacial, nós temos uma dupla ligação entre carbonos e de tal maneira que os ligantes de cada carbono são diferentes. Percebam que no composto da esquerda eu tenho em um carbono o cloro e o hidrogênio, e no outro carbono eu tenho o cloro e o hidrogênio. Essa dupla ligação e essa condição faz com que tenha isomeria geométrica. Neste caso, quando ocorre dos mesmos elementos, dos carbonos diferentes, estarem no mesmo plano, nós chamamos de isomeria cis, conforme você vê na imagem esquerda. Já se os elementos apresentam em planos diferentes, nós chamamos de isomeria trans, conforme a imagem da direita. A isomeria geométrica não precisa necessariamente ter dupla entre carbonos. Você encontra isomeria geométrica em compostos cíclicos, ou seja, de cadeia fechada, onde os radicais ou os elementos acabam estando em planos diferentes. Se tiver no mesmo plano, direcionado no mesmo plano, como por exemplo as hidroxilas, forma cis. Se tiver em planos diferentes, as hidroxilas, forma trans. Agora precisamos falar de isomeria óptica. O que é isomeria óptica? É um tipo de isomeria espacial, beleza? O objetivo mesmo, galera, da isomeria óptica é estudar o comportamento de moléculas que são chamadas de moléculas assimétricas, onde uma não se sobrepõe à outra. Desta forma, para ser uma molécula assimétrica, precisamos de um carbono quiral. Um carbono quiral ou um carbono assimétrico. E o que seria um carbono quiral? É aquele carbono que apresenta 4 ligantes diferentes. A molécula de um composto orgânico ela é capaz de desviar a luz para a direita, e a isso nós chamamos de dextrógira, ou para a esquerda, e a isso nós chamamos de levógera. No caso da talidomida, foi a forma levógera a responsável pelos efeitos teratogênicos em recém-nascidos, provocando a focomelia. Já a forma dextrógira é a fórmula que de fato funciona e atua como sedativo. Beleza ou não? Beleza. Pessoal, agora eu gostaria de falar sobre radiação, radioatividade. Para isso, estou super recomendando uma série chamada Chernobyl na HBO Go, beleza? Bom, radioatividade, para quem não sabe, são situações de núcleos instáveis que liberam grande teor de energia e de partículas, beleza? Nós temos a partícula alfa, que são partículas carregadas por 2 prótons e 2 nêutrons, sendo, portanto, similar ao núcleo de hélio. Já a partícula beta são elétrons de alta energia, ou pósitrons, emitidos de núcleos atômicos. Quando é emitida uma partícula beta, o número atômico daquele elemento aumenta em 1 unidade. Já a radiação gama não é partícula, é uma radiação eletromagnética com alta frequência, produzida geralmente por elementos radioativos em processos subatômicos como a aniquilação de um pósitron e elétron. Beleza ou não? Beleza. Então são 2 partículas, alfa e beta, e uma radiação chamada radiação gama. Em relação à penetração em corpos, a partícula alfa penetra menos, a beta penetra um pouco mais e a radiação gama tem alto poder de penetração. E quais são as consequências da radioatividade? Temos queimaduras, mutações, cegueira, câncer e diversas anomalias que muitas das vezes passam para a geração seguinte por conta das mutações dos gametas. Valeu? Vamos responder esse quiz aqui bacana? Vamos ou não? Vamos. O amido é reserva energética de vegetal e o glicogênio é de animal. Verdadeiro, galera? Pode marcar. Os aminoácidos são divididos em naturais e essenciais. Perfeito. Os naturais são aqueles produzidos e sintetizados pelo nosso corpo e os essenciais são aqueles obtidos da alimentação. Próximo. A forma levógera é a responsável pelos efeitos teratogênicos em fetos da talidomida? Faltou isso aí. Sim,
A forma levógena é responsável pelos efeitos teratogênicos. A forma dextrógena é a forma sedativa. Uma molécula de cadeia aberta com 2 carbonos quirais diferentes possuirão 4 isômeros ópticos ativos? Bom, vejam bem, como que eu faço para calcular os isômeros ópticos ativos? Por uma fórmula chamada 2 elevado a n, 2 cujo exponencial é n, e este n é uma variável que é de acordo com o número de carbonos quirais ou carbonos assimétricos. Então, nesse caso, eu tenho 2 carbonos quirais, 2 elevado a 2, 4. São 4 isômeros ópticos ativos. A radiação gama é um tipo de radiação eletromagnética de alta frequência? Perfeito também. É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado. Clica no botão do like, se inscreva nesse canal, compartilha com seus colegas e um bom vestibular da UEM. Beijo pra vocês. Tchau, galera.